Olá a todos, meu nome é Angélica Lourenço Oliveira e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Linear Dilation Erosion Perceptron for Binary Classification. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor Marcos Vale e nós somos do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC na Unicamp. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer às agências de fomento pelo apoio financeiro, a CNPq, a CAPES e a FAPESP. Para iniciar essa apresentação, vou falar sobre alguns conceitos básicos que nós vamos utilizar nessa apresentação. O acrônimo DEP, ele significa Dilation Erosion Perceptron. A morfologia matemática, ela é uma teoria de operadores não lineares que foi inicialmente utilizada para análise e processamento de imagens. Uma rede neural morfológica nada mais é do que uma rede neural em que é computada operações da morfologia matemática em seus neurônios. As operações elementares da morfologia matemática são as dilatações e também as erosões. Do ponto de vista algébrico, uma dilatação ela comuta com as operações de supremo e a erosão comuta com as operações de ínfima. Aqui é dado um exemplo tanto de uma dilatação e de uma erosão. A dilatação aqui é o máximo dessa soma e a erosão é o mínimo dessa soma, onde os dados x eles estão no Rn estendido e esses dados aqui mínimo entre essa soma está na reta estendida, onde a reta estendida é a união da reta real com os elementos mais ou menos infinitos. Nesse trabalho, a gente utiliza apenas dados em que as características são reais. Então, por isso, nós vamos definir tanto a dilatação quanto a erosão, sendo definidas de Rn em R. No artigo do Araújo, em 2011, ele propõe uma rede neural morfológica híbrida chamada DEP, em que esse modelo, dado por φ, ele é uma combinação convexa de uma dilatação e de uma erosão, seguida pela função sinal, onde a função sinal ela é definida como sendo mais 1 se o argumento for maior ou igual que zero, ou menos 1 se o argumento for menor ou igual que zero. Usando os conceitos da álgebra tropical, nesse artigo do Maragos, ele propõe o treinamento de redes neurais morfológicas e também o treinamento desse modelo DEP. Ele utiliza um problema de programação côncava-convexa para treinar tanto a dilatação convexa, para treinar tanto a dilatação quanto a erosão que define esse perceptron. Aqui, a dilatação é treinada utilizando esse procedimento e a erosão também é treinada utilizando esse mesmo procedimento que é apresentado nesse artigo do Maragos. Uma das desvantagens desse modelo DEP é que ele assume uma relação de ordem no espaço de característica e no espaço de classe. Em outras palavras, os dados de uma classe eles precisam ser maiores ou iguais que os dados de outra classe. Então, a fim de suprir essa desvantagem, no artigo do Vale, ele propõe um modelo DEP reduzido a apenas RDEP, que são utilizados conceitos da morfologia matemática multivalorada. Ele também utiliza ordens reduzidas para definir esse modelo RDEP. Primeiro, ele utiliza um mapeamento sobrejetivo que transforma o espaço de característica. E com esses dados transformados, ele aplica o modelo DEP. Então, formalmente, ele é dado por essa composição, onde φ aqui é o modelo DEP e ρ é o mapeamento sobrejetivo. Então, φr é dado pela essa combinação convexa de uma dilatação e de uma erosão aplicada nesses dados transformados, seguido pela função sinal. Um dos desafios desse modelo RDEP é encontrar esse mapeamento ρ. Então, aqui é que entra a nossa proposta. A nossa proposta é utilizar transformações lineares para transformar os dados. Então, os dados são transformados utilizando transformações lineares e então é aplicado o modelo DEP.
Então, a gente pode também escrever alternativamente esse modelo, incorporando beta na dilatação e 1 menos beta nessa erosão. E a gente pode reescrever esse modelo Fiel como sendo o LDEP, sendo o sinal dessa função tau L, onde tau L é dado por essa diferença de duas funções convexas. Esse primeiro termo é uma dilatação, e esse segundo termo aqui, juntamente com o sinal negativo, é uma erosão. Aqui nós podemos ver como a diferença de duas funções convexas ou a soma de uma dilatação e de uma erosão. Algumas observações que nós podemos fazer com relação à função de decisão tau L é que ela é uma função contínua linear por partes. Do teorema da aproximação de Weierstrass, nós também concluímos que tau L é um aproximador universal. Em outras palavras, ele pode aproximar qualquer função contínua que é definida no intervalo compacto de Rn e R. Então, a partir dessas observações e do que foi apresentado anteriormente, nós concluímos que o modelo LDEP ele pode, teoricamente, resolver qualquer problema de classificação binária. O processo de treinamento desse modelo, ele é dado da seguinte forma: nós consideramos esses dados de treinamento, onde o espaço de característica é o Rn, e as classes são dadas como sendo mais um ou menos um. Nós dividimos esse conjunto em dois outros conjuntos, o conjunto dos dados que são da classe positiva e o conjunto dos dados que são da classe negativa. Então, nós procuramos um modelo Fiel em que ele, aplicado nesses dados de treinamento, ele vai dar mais um se o dado for da classe positiva ou menos um se o dado for da classe negativa. Ou seja, a função de decisão que define esse modelo, ela é dada por essas desigualdades, né? Elas têm que satisfazer essas desigualdades. Inspirados no modelo de máquina de vetores de suporte para classificação com kernel linear, nós incluímos aqui naquelas desigualdades os termos menos um e mais um, de forma a impor uma margem de separação entre os dados. Nós acrescentamos variáveis de folga nessas desigualdades, de forma a permitir erros de classificação nos dados de treinamento. Então, inspirados também nesse procedimento desenvolvido por Maragos, nós buscamos resolver um problema de otimização que é a minimização dos termos que se mais uma regularização. Aqui, esse termo máximo entre os que se e o zero, eles foram utilizados porque, se nós notarmos aqui, se os que se forem menores do que zero, não importa de que classe que o x é, ele vai ser bem classificado, independente da sua classe, porque se ele for menor que zero, essa soma aqui vai ser negativa e essa soma aqui vai ser positiva, certo? Então, tal L vai estar satisfazendo essas desigualdades, independente de qual classe que seja o dado de treinamento. Então, os parâmetros do modelo proposto, eles podem ser encontrados pela resolução desse problema de otimização. Esse problema de otimização, ele é um problema de programação côncavo-convexa, e esses termos aqui na função objetivo, eles foram inspirados pelos modelos de regularização Elastic-Net. Aqui ele é dado dessa forma, cada um dos RW e RM, ou seja, nós estamos minimizando esses dois termos e com isso nós buscamos minimizar a norma 2 das colunas de W e M e a norma 1 das colunas de W e M também. Então, esses parâmetros W, M, A e B e que definem o modelo LDEP, eles podem ser encontrados
resolvendo esse problema DCCP. Então, nas nossas implementações computacionais, nós utilizamos a linguagem Python e utilizamos o pacote CVXPy, que ele possui uma extensão que resolve problemas DCCP. E o solver que nós utilizamos foi o Mosaic. Esse algoritmo que resolve os problemas DCCP, ele é apresentado nesse artigo do Shen, que foi feito em 2016. Então, nós utilizamos esse algoritmo proposto para resolver o problema DCCP. Então, para exemplificar esse modelo, nós consideramos esse conjunto de dados sintético Ripley. Ele consiste de 250 dados de treinamento e 1.000 dados de teste. Para esses parâmetros do modelo e essas dimensões das matrizes W e M, resolvendo o problema DCCP, nós encontramos esses seguintes parâmetros aqui que definem o modelo LDEP. Nós obtemos 90% de acerto tanto no teste e no treinamento, e aqui nessa imagem é apresentada o limite de decisão desse modelo, né, com relação a esses dados sintéticos. Aqui esses dados são os dados de teste do modelo LDEP. Essas são as referências que nós utilizamos nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos por assistir a essa apresentação. Obrigada.